Olá, turma! O tema da nossa aula de hoje é respostas às lesões celulares. Bom, mas antes de entender o que é uma lesão, é necessário entender de onde provém essa lesão. E essa lesão, ela é proveniente de uma agressão, tá? Toda e qualquer agressão é oriundo de um estímulo que ocorre da natureza. Então, esse estímulo, que dependendo da intensidade desse estímulo, ele pode justamente constituir-se uma agressão. E diante de uma agressão, o organismo ele consegue montar respostas variadas, e que o objetivo é defender-se ou então adaptar-se, tá? E nesse mecanismo de adaptação, alguns indivíduos eles conseguem adaptar-se a essa situação, ou então em alguns outros casos podem surgir a lesão. Então, em caso de não adaptação, ocorre justamente a lesão. E essas agressões, elas podem ser vindas do ambiente externo ou partir do próprio organismo. Quando elas vêm do ambiente externo, elas podem ser vindas de agentes físicos, por exemplo, uma fratura, de um agente químico, por exemplo, uma queimadura devido a algum ácido, agente biológico, devido, por exemplo, a algum patógeno. E diante dessa agressão, como o organismo ele procura defender-se desta agressão, o mecanismo de defesa que o organismo tem é o sistema imunológico e o mecanismo de reparo. Mas quando o organismo ele consegue adaptar-se, é necessário entender inicialmente o que é a adaptação. A adaptação refere-se à capacidade das células, dos tecidos ou do próprio indivíduo, de frente a um estímulo, ele consegue modificar suas funções dentro de certos limites. Ou seja, a célula ela está diante daquele estímulo, então uma forma dela conseguir se adaptar é justamente modificar algumas funções dela, para justamente ajustar-se às modificações induzidas pelo estímulo. E a resposta adaptativa geral ela pode ser inespecífica e sistêmica, de modo que o organismo monta frente a diferentes agressões, como eu já falei anteriormente, que pode ser por agentes físicos, químicos, biológicos ou emocionais. Logo, a gente consegue entender o seguinte, que a agressão, inicialmente existe um estímulo, que esse estímulo, dependendo da intensidade, pode se tornar uma agressão, o nosso organismo de modo a ter que defender-se, ele tem o próprio mecanismo de defesa, que é o nosso sistema imunológico. Então, as células, elas podem adaptar-se àquela situação, tá? Ajustando as suas funções, ou quando não consegue adaptar-se, pode tornar-se uma lesão. Então, logo uma agressão, ela pode originar, logo aqui direto, uma lesão também. Mas então, o que seria uma lesão? Uma lesão é o conjunto de alterações morfológicas, moleculares e ou funcionais que surgem nas células e tecidos após agressões. E as alterações morfológicas que caracterizam as lesões podem ser observadas a olho nu, quando é uma alteração macroscópica, ou então quando é uma alteração microscópica. Lembrando, gente, que toda qualquer lesão, ela parte a nível celular. Então, as doenças, elas são observadas a nível celular. Mas quando a gente menciona sobre alterações que ocorrem na célula, é necessário entender o que é uma célula normal. Uma célula normal é aquela que cumpre as suas funções na condição de homeostasia. Bom, quais são os tipos de lesões? Suponhamos aqui uma determinada célula normal, quando ela sofre um estímulo que não é tão nocivo, a tal ponto de causar um dano, por exemplo,
a gente menciona que essa célula ela sofreu algum estresse. Nesse caso, a célula ela consegue adaptar-se, ou seja, ela consegue ajustar as suas funções. Entretanto, quando a célula ela sofre um estímulo nocivo, ou seja, acima de um determinado valor estressante, como por exemplo a queimadura, a célula pode ficar, no caso, lesionada. Então, nesse caso, quando uma célula fica lesionada, ela pode ter perda de função, ou então, dependendo do grau, pode ocorrer um determinado reparo celular. Mas há condições em que essa célula ela não consegue se adaptar, tá? E dependendo do grau da lesão e da incapacidade de adaptação, uma célula lesionada, ela não é viável. E logo há sinalizações, nesse caso aqui como demonstrado, ocorre a incapacidade da adaptação e nesse caso há sinalizações que promovem justamente a sua morte. Bom, e quais são os estágios das lesões? Quando a gente faz um comparativo entre estímulo e resposta, por exemplo, quando há o aumento da demanda de um determinado estímulo, a célula ela pode responder realizando a hipertrofia ou a hiperplasia. Quando ocorre a falta de nutrientes, ocorre justamente a atrofia, ou seja, a célula se reajusta àquela condição. Quando ocorre a irritação crônica, tá? Nesse caso, a célula ela pode acontecer a metaplasia. Nesse caso, a célula ela modifica a sua estrutura. Quando a célula não consegue adaptar-se, é que ocorre a apoptose ou necrose. A apoptose é uma morte celular programada, enquanto a necrose é um evento muito mais drástico, em que ocorre a liberação dos seus componentes internos para a região externa, assim prejudicando até mesmo as células que estão à sua volta. E quais são os tipos de lesões? Os tipos de lesões podem ser reversíveis ou irreversíveis. A reversível, nesse caso, é quando são lesões que são caracterizadas como agudas, leves, tá? Irreversível, a célula, ela não consegue se adaptar. E, nesse caso, ela pode ser aguda, moderada, a intensa e crônica, como, por exemplo, uma queimadura. Tá? Que pode ser uma queimadura de 2º grau ou então uma queimadura de 3º grau. E há algumas lesões crônicas que elas podem ser tratadas dependendo do tempo da lesão e pode ocorrer, no caso, as sequelas, que justamente é a perda de função. Bom, gente, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido e muito obrigada pela atenção.